ação comunitária pode ser definida como um esforço para a superação de problemas sociais que atingem ou constituem a sociedade. Tais situações têm como causa principal a carência de recursos econômicos que garantam ao indivíduo e a grupos o acesso a bens básicos que possibilitem a subsistência com dignidade humana. Hoje no Cidadania em Pauta, vamos falar sobre a importância da ação comunitária e sobre as pessoas que realizam essas ações. Estamos recebendo em nossos estúdios a líder comunitária Josevilma Nascimento. Eu queria agradecer aqui a sua presença, Josevilma. Bom, você é líder comunitária, mas sua profissão qual é? Cabeleira. Isso. E o que levou você a desenvolver uma ação no seu bairro? Eu moro na minha comunidade, no meu bairro, e não tem como a gente morar num bairro, numa comunidade onde existe um monte de problemas e a gente ficar de braços cruzados frente a esses problemas, né? Então, isso já me levou a fazer alguma coisa. Eu quero morar em um bairro mais confortável, uma sociedade mais justa, com menos violência. Então, isso já me dá uma atitude de fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu pensar em fazer alguma coisa. A necessidade, então, que te levou a isso. Isso. Mas tem pessoas que vivem esse problema e também não estão nem aí, né? Vamos dizer assim. Existe. Eu acho que até a maioria, né, Josevilma? E como essas pessoas, assim, tratam você? Porque você é preocupada, no entanto, está falando dos problemas, está mexendo com as coisas. E aí, como que você é vista por essas outras pessoas? Olha, graças a Deus, eu tenho sido bem... as pessoas me respeitam. Claro que a gente não pode entrar na casa da pessoa e falar, olha, tua vida está toda errada, você precisa fazer alguma coisa. Não, a gente tem que ir com cuidado, com amor, mostrando qual é o nosso objetivo ali, que é melhorar, que é fazer ela crescer, que é fazer ela reconhecer que pode mudar, né? Então, as pessoas, quando você entra de uma certa forma com respeito, sem depreciando, você acaba sendo bem recebida, sim, e eu sou bem recebida em todas as residências que eu chego, né? Com jeito, né? Com amor, com dedicação, elas gostam, né, disso. E que tipo de trabalho você executa lá? Por exemplo, que tipo de problemas você ajuda a resolver, por exemplo, dentro das casas das pessoas? Inúmeros problemas a gente consegue, pelo menos, se não resolver, fazer com que a pessoa pense que pode buscar soluções, porque às vezes não depende de mim. Mas só o fato de eu ir e mostrar, olha, a gente pode caminhar desse jeito. Então, vai desde um adolescente que resolve não frequentar mais as aulas, né? E as mães não sabem o que fazer, porque vivem na rua. E aí você vai lá, ajuda, conversa, aconselha, tanto o pai quanto a mãe, que às vezes não sabe mais o que fazer diante da situação. E a gente acaba ajudando. Outros problemas, reivindicações mesmo. Eu tenho reivindicado bastante coisa junto a órgãos públicos, que infelizmente deixam a desejar muitas vezes, ou parece que não enxergam os problemas e acabam não nos ajudando. Então, quando a gente vai até esses órgãos e a gente busca, a gente acaba solucionando um monte de problemas, assim, ou fazendo com que as pessoas busquem as soluções para esses problemas. Você acredita que veio da onde essa sua vontade de ajudar a comunidade? Por exemplo, veio da sua família, da sua educação, ou é uma coisa do seu íntimo mesmo? Eu tenho um chamado missionário, né? Eu sou missionária e porque eu fui ajudada, porque teve pessoas que me ajudaram na adolescência, porque eu também tive problemas na minha infância, separação dos pais, isso envolve muitos problemas. E eu achei pessoas que me ajudaram, né, que falaram, não, você pode, sabe? Pode ter uma solução para esse teu problema, você pode caminhar dessa forma, não precisa você agir dessas formas, você pode, né, e foram me aconselhando. E isso foi gerando em mim benefícios que hoje vale a pena investir em outras pessoas, que vivem talvez a mesma realidade que eu vivi no passado. Quer dizer, você acredita que se você não tivesse tido esse apoio, hoje você não estaria onde está e agindo dessa forma? Certamente, certamente. Muitos adolescentes que na época, amigos meus, acabaram se envolvendo com drogas porque sofreram os mesmos problemas, mas não tiveram ninguém para dizer assim, olha, você pode caminhar dessa forma, existe uma alternativa, né? Você não precisa se entregar. E aí, infelizmente, não tiveram a mesma sorte, a mesma bênção que eu tive, né?
Você viveu a sua infância onde? Na Bahia. Você veio de lá, Na então. Bahia. E lá era muita dificuldade? Como que foi a sua infância? Eu vim do sul da Bahia. É maravilhoso. Ilhéus, Itabuna, é lindo, né? Tudo lindo. Mas existem os problemas lá também, como existe no Brasil inteiro. Na verdade, a gente vê que na Bahia as pessoas pensam, a Bahia é muito sofrida. No Brasil inteiro existem pessoas sofridas, pessoas desacreditadas, que não acreditam mais. A gente imagina que um líder comunitário vai brigar por asfalto, por melhores condições ali, mas você está brigando pela pessoa humana também, assim, pelas dificuldades que cada um está, em particular, sofrendo. É isso que eu entendi. A gente briga pela melhoria do bairro, mas eu acredito na transformação do ser humano. E eu acredito que o ser humano ele pode modificar o ambiente onde ele vive, com quem ele convive. Ele consegue isso. Existe dentro da gente força para isso, para que a gente possa mudar a circunstância, melhorar o ambiente onde nós vivemos. E eu busco isso e coloco e busco isso dentro das pessoas, fazer as pessoas acreditarem que elas podem melhorar a cada dia, buscar. Né, você disse que é missionária. Missionária da onde? Assim, eu sou missionária da Igreja Batista, atuando no Verde Parque. Sim. Né, no Verde Parque. Quer dizer que você... Então, você tem um apoio da igreja para esse trabalho? Um apoio total, né? A igreja nos apoia em tudo. Nós temos trabalho com MRs, que é uma organização que trabalha com meninas de 12 a 16 anos, onde a gente busca exatamente isso, resgatar nessas meninas os valores éticos e morais que, infelizmente, hoje em dia a gente vê que está sendo desgastados. Né? E a gente busca isso. Então a gente trabalha tudo, relacionamento familiar, relacionamento entre amigos, escolhas, valores. A gente tem buscado isso. E a igreja dá todo o respaldo. Qual a realidade das meninas do bairro, por exemplo? Há diferença ainda, por exemplo, as meninas estão sujeitas a um tipo de problema, os meninos a outro, tem problemas em comum, mas o que você poderia destacar assim que são problemas mais das meninas, assim, nessa faixa etária que você citou? Os problemas que não são só do Verde Parque, das comunidades carentes por um todo. Falta alternativas para que elas ocupem a cabeça. Menina de 12, 13 anos, que infelizmente elas não achando ou não se ocupando, elas acabam se desvirtuando, vamos dizer assim, né? Isso, a prostituição, por exemplo, é uma realidade dessas mulheres. Muitas meninas procuram isso até como um modo de ganhar dinheiro também, né? De vida, né? É verdade, mas isso, eu acredito que não só a prostituição. Eu acredito que, na verdade, essas meninas, elas querem mesmo ouvir, né, que elas são bonitas. Então, isso é falta de amor. Se você for ver isso aí não é nem... Isso aí é porque na família faltou esse respaldo de passar amor, carinho, atenção, e elas acabam buscando isso nos meninos, nos rapazes que infelizmente estão aí, né? E a gente tem que E como que entra a ação de vocês nesse sentido? Ensinar a valorização do corpo, da mulher, né? Da pessoa, de você como mulher. Você não precisa estar disponível por falta de amor, de carinho. Você pode se valorizar, buscar em outras formas, tanto na educação, na instrução. A gente instrui essas meninas exatamente para que elas possam se valorizar, reconhecer que existem outros caminhos e que há um tempo determinado para todas as coisas. Um dia ela vai encontrar a pessoa que vai respeitá-la, amá-la, como elas merecem, como elas desejam. Sim. E a questão da violência também é bem inerente, assim, existe muita questão da violência nessa... A violência existe, a gente não pode negar, existe violência. O meu bairro, apesar da mídia mostrar sempre o lado ruim do bairro, não é verdade? Isso também é um fator ruim para as pessoas que moram lá, né? Sempre que aparece o Verde Parque, aparece sempre as piores matérias, né? Mas lá tem pessoas sérias, pessoas boas, pessoas de boa índole, né? Que buscam melhorar também, que vivem buscando a melhoria para o bairro. Não existe só a violência. A violência existe como não existe em qualquer um outro bairro ou em qualquer uma outra comunidade carente. Como existe também naquelas grandes
comunidades onde não tem problema de infraestrutura, não tem problema de falta de dinheiro, a violência existe não só lá. Nas relações humanas, né, a violência está... É atuante, né? Bom, e na questão da infraestrutura, né? O que o Verde Park precisa? O Verde Park precisa de tudo, na verdade, né? O Verde Park precisa de tudo. É um bairro, como a gente já viu várias reportagens mostrando, falta infraestrutura por inteiro. Não tem pavimentação nas ruas, e isso no tempo do verão é poeira que causa problemas de saúde, né? Problema de saúde, e isso gera muita complicação. A gente vê crianças, mães que tem que se deslocar dali para levar várias vezes o filho, andar quilômetros para fazer inalação na criança, né? Exatamente por faltar uma UBS também, uma unidade básica de saúde. Quer dizer, se tivesse um asfalto já mudaria muita coisa, né? A imagem do bairro já ia começar a mudar, né? As pessoas iam estar... A dignidade humana começa a voltar ali. Eu estou sendo cuidado. A pavimentação é uma coisa necessária, não é luxo, é básico. Isso é básico para a vida do ser humano. Bom, além do asfalto. Além do asfalto, a unidade básica de saúde. Quer dizer, escola, por exemplo, lá, se alguém fica doente, tem que vir. Tem que se deslocar. O médico atende uma vez por semana na igreja, né, na nossa igreja. A nossa igreja cedeu espaço. É um espaço pequeno, inadequado, mas é o espaço que nós temos para que o médico possa atender pelo menos uma vez na semana. Fora isso, se precisa fazer um curativo, a pessoa tem que andar quilômetros até o bairro Jardim TV para fazer um curativo, para ter uma situação ali de primeiros socorros, uma coisa que deveria ter no nosso bairro, não teria porque a gente sair. Não tem escola, não tem creches. Não tem escola Não tem. As crianças vão para as outras escolas, para os outros bairros, com ônibus que a prefeitura cede. Mas a gente está lutando, está buscando, pelo menos, EMEB, né, para o nosso bairro. Quer dizer, a EMEB, que é a escola de crianças de 5 anos de 5 em diante. Então, e essas crianças, por exemplo, têm que estudar em outros bairros. Então, bairros. Que horas que uma mãe acorda para levar essas crianças? 5h30 da manhã já tem mãe lá, acordando seus filhos, preparando para levar. Essas crianças, muitas vezes, às vezes não tomam café da manhã, vai lanchar na escola 9 horas. O rendimento escolar, com certeza, não vai ser o mesmo de uma criança que é bem alimentada, que acorda no horário, que dorme bem, não é verdade? As condições já começam a ficar diferentes nesse começo, né? A desigualdade já começa a acontecer. Exatamente. Bom, e lá, tem centro comunitário? Josefina, eu queria que você me falasse sobre isso depois do nosso intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga, sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou? Hoje no Cidadania em Pauta, o assunto é ação comunitária. E a nossa convidada, Josevilma Nascimento, que é líder comunitária do bairro Verde Park. Eu estava perguntando no bloco anterior se lá no Verde Park tem centro comunitário. Não tem centro comunitário. Também não tem centro comunitário, né?
Há quanto tempo o Verde Parque existe? Há mais de 10 anos, entre 10 e 11 anos. Quer dizer, não é um bairro tão novo assim, Não é. né? Há 8 anos eu moro no Verde Parque e a gente tem buscado isso. Está difícil, mas a gente vai continuar buscando, porque com o centro comunitário já resolveria muitos problemas nossos. Por exemplo, Joseviana. Nós sabemos que na área da saúde, a gente vai em determinados postos e a gente vê lá funcionários se encontrando, se batendo, né, de tantos funcionários que tem. Eu acredito, se tivesse um centro comunitário, o médico ia atender não só uma vez, mas mais vezes na semana. A gente gostaria de ter lá um profissional da saúde capacitado para fazer curativos, para dar assistência de primeiros socorros, né, que é, como eu falei, Que se acontece alguma coisa, a tem pessoa que tem que andar, se deslocar, muitas vezes a pé. Né? Porque até os ônibus funcionam até um determinado horário. Não, mas às né? vezes a pessoa não tem mesmo dinheiro, né? Nem para pegar o ônibus. Essa é a realidade. Muitas pessoas não têm mesmo. Porque as pessoas não imaginam isso, né? Qual é a realidade das pessoas que moram lá mesmo, É né? verdade. Você imagina, pega o ônibus, é tão fácil, mas muitos não têm o dinheiro do ônibus. Não tem, as pessoas não conseguem imaginar essa situação. Mas a situação é assim mesmo. Muitas mães, por exemplo, se tivesse lá um centro comunitário e lá a gente pudesse fazer inalação nos filhos, quando o médico passa 3 inalações por dia, quantas vezes você acha que essa mãe vai precisar ir até lá? No Jardim TV, por exemplo, ou no São Rafael, para fazer essas inalações. Ela às vezes anda 2 vezes a pé com o filho, porque não tem condições de pegar o ônibus. Essa é a realidade. É uma realidade dura. E isso é desumano, a gente vê isso. Se tivesse o centro comunitário, isso é um dos principais problemas que iam ser solucionados. Né? A maioria dessas mulheres trabalham fora? Como que é o perfil das mulheres que moram lá no Verde Parque? A maioria trabalha fora. Quem não trabalha fora é porque tem filho pequeno, não tem onde deixar esses filhos, porque muitos têm que atravessar a pista, que a rodovia Eliezer cruza o bairro. Até a TV Câmara esteve lá, fez uma matéria sobre esse assunto. É verdade. Né? Muitas mães atravessando para levar os filhos de bicicleta. É muito difícil a situação. Então, muitas mães preferem não levar para a creche e aí elas ficam impossibilitadas de trabalhar. Quer dizer, um atendimento médico de primeiro socorro tinha que existir ali no bairro. Tinha que ter, né? a creche, né? Teria que ter ali. E fora que o centro comunitário a gente pode, por exemplo, convidar palestrantes para dar palestra para o pessoal do bairro, né? Incentivando em diversas áreas, na área da saúde, distribuição de renda. De um modo geral, o centro comunitário lá seria a gente está lutando para que isso chegue até a gente. Até um curso de profissionalização também, né? Porque existem os cursos. A gente sabe que muitas instituições não governamentais têm até oferecido cursos, mas a realidade é o seguinte... Não tem onde fazer, vai fazer no meio da rua. Não, vai fazer, né? E como que essas crianças do Verde Parque vão se deslocar até lá? Nós temos o Projeto Guri, que está fazendo um trabalho lindo. Eu tenho uma listagem de 20 crianças que gostariam de estar fazendo, já tem algumas fazendo, e eu estou incentivando outros adolescentes a fazerem o Projeto Guri, que é um projeto que vai tirar essas crianças da rua, vai dar ele um conhecimento cultural melhor, principalmente sobre a música, não é verdade? Mas eu não tenho como locomover essas crianças até lá. Mas é que você teria que ter um ônibus. Para estar disponibilizando. E você já foi nos locais? Estamos correndo atrás. A gente está mexendo, vem aqueles obstáculos, mas a gente não desistiu, não. A gente está correndo atrás para que isso seja. Mas você fala sempre a gente. Quer dizer, nesse trabalho você não está sozinha. Imagina, nunca não estou sozinha. Nós temos lá a Andresa, a Luciana, o seu Ayrton. Tem as pessoas também do Projeto Guri, o pessoal do Projeto Guri que também está empenhando ao máximo para conseguir isso. Então, nós sempre trabalhamos em conjunto. Né? Existem pessoas lá no nosso bairro que realmente põem a mão no arado mesmo, não volta para trás. E tem conseguido bastante, pelo menos conscientizar os moradores que a gente pode chegar ao nosso objetivo, que é uma infraestrutura melhor. Alguns direitos, né? Que são direitos de vocês, direitos né? básicos, né? E a associação de bairro, funciona lá? Existe uma associação? Existe um presidente? Como que é isso? Existe no papel, vamos dizer assim, né? Existe um presidente de bairro? Existe. Mas a gente não vê ele atuando, né? Infelizmente, eu não sei qual os motivos, a gente até sabe. Mas ele não está atuando. Então, essa associação de bairro existe, associação no papel, mas também existe um grupo de pessoas que se reúne na minha casa, na igreja,
em outras residências para discutir os problemas e buscar soluções para eles. Bom, essas reuniões acontecem como? Assim, semanalmente ou quando precisa? Sempre quando precisa. Olha, surgiu uma ideia nova, então vamos chamar a Lu, vamos chamar a Andresa, ó, vamos ver, seu aí, o que a gente pode fazer, com quem que a gente vai contar, onde a gente vai buscar esses recursos, e aí a gente vai trabalhando de forma que a gente vai conseguindo. A passos lentos, mas a gente tem conseguido alcançar alguns objetivos. Bom, e essas pessoas que você Vilma, e as outras pessoas envolvidas, não pensam, por exemplo, em pegar a presidência do bairro? Ou isso para vocês não é importante? É importante, mas a gente tem que respeitar, né, a liderança daquele líder. Enquanto essa liderança estiver em vigência, nós não podemos ultrapassar. Nós também não precisamos estar na presidência para fazer alguma coisa, entendeu? A gente almeja. Claro que eu sei que para fazer acontecer as coisas eu não preciso estar na presidência, eu posso trabalhar junto com a presidente, mas tem algumas pessoas lá que eu já aconselhei a pensar na possibilidade de assumir o cargo para que a gente possa trabalhar melhor em equipe, no coletivo e buscar melhorias para a nossa comunidade. Muitas pessoas que trabalham, que atuam nos centros comunitários, como presidente de bairro também, acabam veredando para a política, né? E acabam tendo essa relação muito íntima com a política ou com políticos, ou ainda se candidatando também. O que você acha disso? E se é sua intenção também, porque lógico que você tem uma notoriedade lá, como você já falou, as pessoas te procuram quando tem problemas, né? É verdade. Infelizmente, existe sim presidentes de bairro, líderes comunitários que estão ali para se autopromover, né? E isso falta com respeito até muitas vezes, mostrando imagens que na verdade ele não vai fazer nada para resolver aquele problema, mas está fazendo só para se autopromover. Como tem também líderes comunitários que não se envolvem em política, que estão realmente fazendo um trabalho sério e bonito, buscando, reivindicando, procurando melhorar. Eu acredito assim, esses líderes ou presidentes de bairro que se envolvem na política e somente na política e ele não consegue resolver nada, na verdade, ele não tem uma noção ou um conhecimento do que é o verdadeiro papel do líder comunitário. Na verdade, ele chegou até a ser presidente, talvez incentivado por alguns políticos que estavam ali querendo buscar votos para ele. Infelizmente, quando passa a política, acabou o presidente do bairro, não tem, né? E a gente fica sem a ação de um líder. Mas é mais ou menos ficam por aí. Órfãos, né? Porque seria uma ligação entre o bairro e as entidades políticas. Né? Muitos desses presidentes poderiam estar caminhando, porque na verdade eu acredito que quando uma comunidade elege um líder comunitário, é porque ele é um elo entre a comunidade e o poder público. E a comunidade espera essa ação do líder. Mas eu vou ser sincera com você, eu não acredito que um líder que entra para ser presidente do bairro, somente por causa da política, ele provavelmente não vai realmente exercer nenhum papel de líder comunitário. Na verdade, ele vai somente se autopromover, buscar recursos para ele e nada vai fazer para solucionar os problemas da comunidade. Você acha que a resolução desses tipos de problema passa pela política? As melhorias para o bairro, elas passam pela política? Precisam de ações políticas para conseguir? Precisa, sim, precisa. Nós colocamos os vereadores onde eles estão, nós colocamos os prefeitos onde eles estão. Eles são nossos representantes no poder público. E, por exemplo, o posto de saúde para lá, no caso, teria que ter uma lei, ou alguém, a prefeitura instalar um pouco. Quer dizer, depende de uma ação do poder público. Única e exclusivamente da ação do poder público. E as pessoas têm consciência no bairro? É fácil, por exemplo, mobilizar as pessoas? Poxa, estão sofrendo com essa questão, né? Com essa questão de não ter uma creche, mas é fácil mobilizar as pessoas. Vamos fazer uma passeata lá na prefeitura, nós precisamos disso. Vamos fazer um ato público, né? Chamar a atenção da sociedade para o problema que nós estamos vivendo aqui. As pessoas vão lá e vão com vocês ou sempre aquela panelinha e as outras ficam de lá? À primeira vista, as pessoas, eu não vou negar não, as pessoas chegam e acreditam, mas isso aí é na época da política, sabe? Não vai acontecer. E eu não tiro a razão delas, elas estão realmente desacreditadas no poder público,
Porque, infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Porque isso vem acontecendo há muito. As Há muito pessoas chegam tempo. lá na época da política, Reivindicam, prometem. se juntam, buscam, mas na verdade eles não fazem nada. Só que eu, por exemplo, e as demais pessoas que estão compondo a nossa liderança lá no Verde Parque, a gente está buscando exatamente isso. Conscientizar o morador que a participação dele precisa ser eficaz para que as coisas possam acontecer no nosso bairro, na nossa comunidade. Acontecer de verdade. Sair do papel, sair do projeto. Ou até criar projeto, entendeu? Você acha que precisa de muita ação? Por exemplo, essas conquistas aí que você falou, precisa vai tempo para isso? Qual que é a sua esperança com relação a isso? Leva tempo, exige muito esforço, determinação, perseverança. Se a gente não persistir, a gente acaba desanimando e as coisas não acontecem realmente. Como essas pessoas são tratadas quando elas chegam? Como vocês são tratados quando chegam em qualquer representação do poder público, por exemplo? Primeiro que é difícil, né? Você conseguir chegar no gabinete de determinados vereadores ou até mesmo do gabinete prefeito. do prefeito eu nem digo, né? Porque é quase impossível. Não que ele não queira, mas existe toda uma equipe que não está disposto a ajudar. Na verdade é isso, não está aberto a ajudar. Então a gente tem muita dificuldade para chegar até um gabinete para fazer, mas eu conto com alguns, não vou ficar citando nomes aqui para não ficar promovendo ninguém, que não é esse nosso objetivo. Não é. Mas eu conto com algumas pessoas, porque eu acho que quem faz a diferença é a gente mesmo. Se no primeiro obstáculo a gente parar, a gente não vai conseguir nada. Então, porque a gente tem lutado, porque a gente tem corrido atrás, a gente tem conseguido pessoas para nos ouvir, que tem parado para nos ouvir as nossas necessidades e tem prometido caminhar junto com a gente. E ao contrário, Vilma, as pessoas que moram lá, elas cuidam do bairro? Elas estão envolvidas com o cuidado, com o bem viver com as outras pessoas? Como que é o perfil dos moradores? O perfil dos moradores, o Verde Parque, como ele não tem infraestrutura nenhuma, parece que as pessoas do bairro, pelo menos é o que a mídia deixa parecer, que as pessoas do bairro, eles não cuidam mesmo, são meio que relaxados, mas não é essa a realidade. A gente vê lá muito, outro dia mesmo, eu não sei se a reportagem conseguiu pegar, tinha lá um morador que estava tapando os buracos, fazendo um trabalho que é da prefeitura, tapando porque ele precisa solucionar, ele precisa chegar, o ônibus precisa deixar ele próximo à casa dele. Se ele não tapa aqueles buracos, o ônibus não vai descer. Então você vê o próprio morador se mobilizando para fazer reparos na estrada. E isso é assim mesmo. A gente tem eles têm consciência, você pode ver, o lixo é recolhido 3 vezes na semana, então está todo mundo colocando o lixo no lugar certo para que o caminhão pegue. Quer dizer que você vê boa vontade das pessoas. A gente vê no local onde o caminhão pode chegar, porque existe local que estão intransitáveis, que o caminhão não pode nem passar lá para recolher. Quer dizer, é uma questão de saúde pública, inclusive, isso aí né? Bom, o nosso programa está terminando. Eu queria que você deixasse um recado final, até fizesse um apelo, né? Você tem esse espaço aqui para fazer um apelo. A minha mensagem, né, é de incentivo. É incentivando todas as pessoas que vivem em situação desse tipo, sem nenhuma infraestrutura, que vá à luta, que continue lutando, que acredite que você é capaz de mudar, que você é capaz de gerar projetos e desenvolver projetos ali na sua comunidade. E a mensagem ao poder público, que quando a gente chegar para eles parar para ouvir as nossas necessidades, porque nós acreditamos neles, por isso nós colocamos eles lá. E a gente deseja isso, que eles parem para nos ouvir. Nessas ações de vocês, reivindicando as melhorias, você acha que precisa ser violenta? Ou você acha que pode chegar a isso ou não? Eu sou completamente contra a violência, ações violentas. A comunidade não precisa agir com violência, ela só precisa se organizar. O lema da nossa bandeira já diz, onde há ordem, há progresso. Então, quando a gente se organiza, a gente cresce, a gente se organiza melhor e a gente consegue recursos para isso. Então, nunca a violência. Infelizmente, para conseguir a rede elétrica para lá, para o nosso bairro, foi preciso queimar pneus e tudo, mas as pessoas hoje já têm uma mentalidade diferente, então já está se reunindo melhor, exatamente para evitar
a violência, porque violência vai gerar violência e a gente não vai conseguir nada com isso. A questão da união, por exemplo, do seu bairro com aquele outro bairro que também passa por problemas, você acha que é válida? É muito legal, seria muito legal se de fato acontecesse essa reunião entre os presidentes, entre os líderes comunitários, entre os agentes comunitários. Né? A gente busca isso e eu espero que a gente consiga. Bom, Viva, eu queria agradecer sua presença e torcer sim para o seu trabalho lá, que você continue trabalhando em prol da comunidade de lá. Obrigada. Eu agradeço você também que esteve com a gente até agora. A gente espera você no próximo programa.